Então, pessoal, aqui sou o Ricardo Ferreira, técnico de áudio, é, responsável técnico de uma empresa de áudio da região aqui. E vamos falar hoje um pouco sobre um tema muito questionado, que é aterramento elétrico, né, para shows. E a gente está debatendo isso aqui e mostrando um pouco também de uma empresa que é nacional, né? E ele tem um material muito bacana, que tem um conteúdo muito legal sobre esse tema, né? Que é a pentacústica do nosso parceiro também Henrique. Ele tem um material muito bacana falando e mostrando sobre esse tema. E a gente vai falar sobre isso aqui a partir de agora. A gente pegou algumas coisas do material dele, é, falando sobre isso, né? Sobre aterramento elétrico, sobre é, esse questionamento que muita gente tem muita dúvida, né? Que muita gente acha que é só colocar uma arte no chão e apertar ali e ir embora, né? E a gente vai falar muito disso aí. Ele também tem uma parte de cases, tem uma parte de todo esse aparato, réguas de AC, né? Tem as manpower inteligente que a gente usa, que elas são veio para resolver os problemas da gente nos shows ao vivo, né? Nos shows business da vida, que elas reconhece que a gente tinha um problema sério, que aqui a gente tem uma tensão, quando a gente vai para o Pará ali, que é muito próximo, tem outra. Aí a gente sempre tinha esses problemas, né, de ligações, né, dessa parte elétrica e também aterramento. E nessas manpower inteligente que ele confeccionou, lá ela já te mostra a tensão que está entrando, né, te mostra é, valores, né, a tensão, a se é 110, se é 220, ele faz também sobre encomenda em cima do que você precisa, né? E isso é muito bacana, essas manpower dele, que resolve, e ela também tem todo um corpo elétrico que é aterrado e já para resolver esse problema também. E ele tem também uns distribuidores de AC que são muito bacana, que resolve todos os nossos problemas, né? Que são a parte ali de cima do palco, 110, 220. É, isso daí é uma coisa que a gente tem que relevar muito porque ele é nacional. A gente nunca dá valor, né, ao, ao produto daqui, da casa, né? E ele tem um contexto muito bacana disso aí, né? Que já começa falando sobre de quem é a responsabilidade elétrica, da parte elétrica num evento, né? Os eventos que fazem uso de sistema elétrico, sonorização e efeitos visuais são parte de cultura de motor do nosso mercado. Eles podem ser simples, como uma confraternização entre amigos, ou complexos, como uma apresentação de artistas e bandas em grandes festivais, convenções de grandes corporações ou feiras de exposição de grande porte. Em qualquer que seja o tipo de tamanho deste evento, sempre existirá, direta ou indiretamente, uma relação de consumo e trabalho polarizada no realizador do evento, o produtor. Esta figura é responsável por contratar empresas e profissionais que executarão tal evento, dentro de regras organizadas conforme a pirâmide Kelsen, a fim de se garantir a ordem e a integridade de todos os envolvidos. Entidades fiscalizadoras observam e analisam as ações promovidas, a fim de garantir que elas ocorram dentro das regras de condizentes e aplicáveis, né? Aí aqui ele fala de quem que é a responsabilidade da parte de elétrica de um evento, né? Que não é só do produtor, né? O produtor ele é responsável por contratar a parte de sonorização, iluminação, né? O gerador, né? Aí tem estrutura, o segurança, né? E toda essa parte. E tem a fiscalização
que vai fiscalizar isso, que é toda aquela aparato do evento, é o bombeiro, o CREA, a vigilância sanitária, né? E aqui ele está falando que não é só do produtor do evento, né? É de quem está ali, todo mundo tem que vai executar o trabalho, né? Que toda uma empresa que já tem responsabilidade, tem CNPJ, tem que ter o seu arquiteto, tem que ser seu engenheiro elétrico, o engenheiro civil, que vai tirar RT, né? Para o evento que vai ser executado, né? E tem vários órgãos que fiscalizam isso dentro de um evento, né? Tanto o elétrico, né? Quanto os estruturais. Aí aqui ele fala um pouco das leis, né? De quem é a responsabilidade pela segurança de um evento, né? Que ele fala do que a gente tem direito, cada pessoa, né? Cidadão tem direito, né? Da Constituição Federal, e ele fala das leis, né? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se que o brasileiro e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e próprio termo. Fala que não tem diferença de nacionalidade, que morou aqui é a mesma coisa, né? E nessa parte aqui ele fala tudo isso, né? Sobre a previdência, de quem que é a responsabilidade, né? As normas, né? Cabe do empregador ao empregado, e nessa parte aqui ele está falando, né? Esse roteiro dessa palestra aqui. E o produtor do evento não é o único responsável pelo cumprimento destas normas. Como pode-se ver, a CLT estabelece claramente a responsabilidade sólida dos envolvidos na realização do trabalho e fornecimento dos produtos e serviços. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora uma delas, a personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle e administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis. A empresa principal e cada uma delas subordinada, né? Ele está dizendo que uma empresa terceiriza da outra, né? Essas empresas são responsáveis praticamente por essa parte do evento, né? E assim, e aqui ele fala também perante a lei, né, os direitos básicos do consumidor, né, a proteção de vida e saúde e segurança contra riscos provocados por prática no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Isso é uma parte bem interessante para quem está querendo entrar no ramo, né, e saber quais são seus direitos e seus deveres nessa parte de shows, né? O cara vai montar um palco, que vai montar uma iluminação, ele acha que é só comprar equipamento, aí esperar vir um contratante, contratar ele, fazer o evento. Não, ele tem os deveres dele, né? De fazer isso, né? O cara do palco montar uma escada decente, né? E o bombeiro sempre fiscaliza isso, né? Uma altura adequada, né? O degrau tem que estar na norma do bombeiro, ter o aterramento elétrico, né? De todo o sistema, do gerador, de tudo. E aqui ele está falando dessa parte aqui. Instalações elétricas de baixa tensão. Esta norma estabelece as condições que devem satisfazer as instalações de baixa tensão a fim de garantir a segurança de pessoas e animais. O funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens, né? Esta nova norma aplica-se principalmente às estações elétricas de edificações, qualquer que seja, sem uso residencial, comercial, público, industrial, de serviço agropecuário, hortigranjeiro, etc. Né? Aqui ele está falando a NBR 5410 define quais são os elementos de uma instalação elétrica, caracteriza as capacidades do profissional e as recomendações técnicas para o projeto adequado desse tipo de obra. Conceito de como proceder e obter um sistema elétrico de baixa tensão seguro são definidos e abordados extensivamente nessa norma. Aí aqui dentro da norma tem
tudo que engloba ela, né? Proteção contra choque elétrico, proteção contra choque elétrico, proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas, né? Meios de proteção básica, né? Quando temos uma instalação elétrica projetada, construída e operada e mantida em conformidade com a NBR 5410, podemos afirmar que as pessoas e animais estão protegidos contra choques elétricos causados por falhas de equipamentos na própria instalação elétrica. Isso é chamado de equipotencialização, e essa ação garante o dito acima. Aqui ele está mostrando um esquema elétrico que fala de corrente de falta, né? A corrente de falta acontece quando temos um problema, uma situação anormal de funcionamento, geralmente em um curto-circuito. Situação onde um condutor vivo é conectado a uma carga de impedância muito baixa, originando correntes de valores altíssimos, incompatíveis com a natureza do produto, né? Numa situação normal, a corrente de funcionamento parte da fonte de 220 pela fase, alimenta o equipamento e retorna pelo neutro. Não existe corrente alguma circulando pelo terra, nem pelo condutor de proteção. Quando acontece um curto-circuito no sistema elétrico, corretamente aterrado, equipotencializado, o equipamento estiver em conformidade com as normas brasileiras, a tensão de fonte atende a 0 volts, a corrente de falta atende ao infinito, o equipamento defeituoso para de funcionar, a corrente de falta parte da fase e retorna para a fonte através do fio terra, e não existe corrente no condutor de proteção. E aqui no esquema elétrico ele simula isso, né? Quando mostra quando tem uma corrente de falta passa, volta, faz o retorno pelo terra, né? E ele fala, está mostrando quando isso acontece quando você não tem um aterramento correto, né? Que ele faz volta tudo, passa pelo neutro e volta pelo terra. Quando lidamos com instalações elétricas provisórias, este é de longe um assunto mais controverso e cercado de conceitos infundados. O despreparo é tamanho que jargões populares já foram cunhados para dar nome aos problemas originados pela má construção e utilização do aterramento. No entanto, ele é responsável por termos a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sob controle. De além o principal meio de segurança das pessoas que lidam com rede elétrica, sua utilização se tornou obrigatória para quase tudo que utiliza a eletricidade em baixa tensão. A partir de 2004, logo há mais espaço para tamanhas confusões. O termo aterramento se refere a um grande corpo que no vocabulário técnico recebe o nome de massa. Quando algo está aterrado, pelo menos um de seus elementos está propositalmente conectado a ela. A maior utilizada massa é o nosso globo terrestre. Afinal, terrano circuita aonde que estejamos. O chassi de um automóvel, a estrutura de um navio, a fuselagem de um avião também são exemplos de grandes massas e de fato são usadas para aterrar suas partes elétricas. Um grande corpo é usado como referência de potencial elétrico 0 volts. Como estamos envoltos por ele, estaremos seguros, pois não existe diferença de potencial elétrico em suas partes. É quase um clichê, uma confusão acerca da palavra terra. São tantos os seus significados que o usuário leigo acaba interpretando equivocadamente os conceitos. Para evitar isso, segue as definições corretas dos termos elétricos mais comum envolvendo a palavra do quadro ao lado. Não se deve confundir as funções dos circuitos envolvidos no aterramento de um sistema elétrico. O aterramento é funcional, o safeguard. É responsável por salvar vidas e evitar falha em um produto, ocasionando destruição de outros. Ele é obrigatório em praticamente todas as instalações elétricas. A ligação terra tem a função única de controlar os efeitos de uma descarga atmosférica. E conforme o resultado de análise e risco da NBT 5419, um para-raio pode ser desnecessário. Aí aqui ele tem as siglas e todas os termos de cada símbolo, né? O significado do lado ali.
massa e ponto de referência com potencial elétrico de 0 volts. É aquele símbolozinho do lado ali. Utilizamos em nossos diagramas elétricos símbolos para indicá-los. Fio terra. Fio terra, condutor elétrico de cor verde ou verde-amarelo, presente nos conectores e cabos elétricos responsáveis por ligar os equipamentos aos condutores de proteção. É comum a utilização das palavras em inglês ERD, que é E, e grau de G, para representá-los. Condutor de proteção. Todas as partes condutoras do esquema de aterramento, inclusive o fio terra, sua abreviação na leitura técnica é PE. Eletrodo de aterramento. Elemento de conexão elétrica com massa. Uma arte de aterramento enterrado no solo é um exemplo. Aterrar. Ato de ligar por meio de um condutor elétrico qualquer coisa à massa. O verbo também é sinônimo de aterrar algo no solo e pousar. Esquema de aterramento. Maneira como as fontes elétricas são conectadas à massa. A ABNT sugere 5 esquemas. TNS, TNC, TNCS, TT e IT, sendo que instalações provisórias são admitidas apenas no TN e CUTT. Sistemas de aterramento, o mesmo que esquema de aterramento. Aterramento, o mesmo que esquema de aterramento. Aterramento funcional, conectar as fontes elétricas à massa. Aterramento de proteção. Aterramento de corpos condutores que não fazem parte de instalação elétrica. Ao C, aterrar um palco metálico, o gabinete de um gerador, um aterramento de proteção foi executado. Aterramento de trabalho. Aterrar condutores elétricos vivos, temporariamente desligado para que possam manuseá-los com segurança. Terra. Nosso planeta, solo, país, região, roça, fazenda, terreno, sobrenome, regência geométrica. Estilo de dança e outros significados. Na teoria da eletricidade, sempre se refere à massa, ou seja, o ponto de referência de 0 volts. As principais funções do aterramento elétrico. Segurança das pessoas e animais, que é o objetivo de maior aterramento caso ocorra uma ruptura de isolação no equipamento elétrico. Corrente de falta deve percorrer o condutor de proteção e não o corpo de uma pessoa ou animal, que eventualmente seja em contato com partes condutoras deste produto. Desligamento automático nas presenças de falha. Escoamento de cargas estáticas e esquemas NTT. Aí aqui nessa figura ele demonstra o transformador aterrado, como que é um aterramento em massa feito dentro das normas. O neutro da fonte precisa de ser conectado à massa, atendendo-se para o fato que não existe terra virtual, eletrônico ou qualquer outra situação mencionada ou utilizada que substitua isso. Para sua segurança e também criar e padronizar uma rotina de trabalho, sempre aterre o neutro, o mais próximo possível da fonte, seja ela um gerador autônomo ou um transformador. Isso aí é um ponto que gera muita discussão no meio do shows business, que a gente vai falar, grosso modo, o cara do gerador ali, quando você chega e fala assim, eu quero colocar esse cabo aqui no meu terra no seu neutro. Ah, mas isso aqui vai ocasionar isso. Então, assim, a falta de informação, sempre vai levar a coisas que vai dar um problema lá na frente, Porque aqui está falando que você sempre tem que aterrar o neutro o mais próximo possível da fonte, seja no gerador autônomo ou no transformador. Sempre você tem que aterrar o seu aterramento junto com o neutro. E aqui na figura ele mostra como você deve ser feito. Após o disjuntor e sempre lá na fonte. Em situações mais de uma fonte for utilizada, o procedimento é o mesmo. Sempre linkar elas tudo junto. É imprescindível que todos os neutros estejam aterrados no mesmo barramento de equipotencialização, ou seja, os neutros de todas as fontes devem ser unidos e aterrados no mesmo ponto. Dessa forma, a equipotencialização fica garantida e o sistema elétrico adequado para ser usado como segurança. Que ele fala que se você tiver 3 sistemas diferentes, você tem que pegar o neutro dos 3, ligar junto,
e mandar por terra junto, né? Todos os conectados juntos e fazer isso. Aí aqui nessa última parte ele mostra, né, segurança elétrica no show business. Aqui ele está falando que como que é a forma correta, né, de uma instalação provisória, né? Quando você vai montar um palco e tudo que envolve aquilo ali. Porque muita gente que vai montar um sistema de som, né? Aí ele acha que só ele aterrar o som dele, aí vem um cara do palco, aterra o dele, aí vem um cara da iluminação, faz o mesmo, né? Esse não é o correto. O correto é que ele está nessa figura aqui, ele está mostrando que se a gente observar, né, tem um transformador, o gerador da luz, o gerador do backup da luz, o gerador do som e o gerador do backup do som, né? Aí ele está mostrando o que deve ser, qual é a forma correta, né, para o manpower da luz e para o manpower do som. Então, se você ver nas figuras, está interligando todos, né? Esses pontos verdes estão todos interligados, ó. Vem um camarote do lado esquerdo, camarote do lado direito, house mix, né? Aí vem grid do PA, né? R, grid do PAL, grid do palco, cenário. A gente também tem que ficar atento ao grid do cenário numa parte, que é sobre aquelas rondanas que ficam nos sleeves, que sobe essa estrutura. Tanto do palco, como tem gente que usa no PA também, né? Essas rondanas, elas isolam. Então, o que acontece? Quando você coloca lá naquele pé e vai subir, e a rondana está lá, ela não vai passar para o outro. Então, o ideal é você colocar nele e passar para o outro, linkando, né? Porque aquela rodando isola, né? E a gente tem que ficar atento a isso, que nessa figura aqui ele mostra, que no box truss, como que faz, tá vendo? Porque ela isola e não passa para outra. Então, o ideal é sempre estar linkando uma na outra ali, né? Aí aqui ele mostra todo mundo, né? Camarote, house mix, palco, som, iluminação. E a gente linkou todo mundo lá no final ao barramento, né? Aí a gente mandou todos os neutros para lá. Se você observar, os azuis das pontas são os neutros. Tá todo mundo indo para lá, junto com o resto das coisas, que todas elas estão linkadas aí, né? Que passa por tudo que vai ter público, né? O camarote, né? A house mix, né? Tudo que vai estar ali no chão, no solo, né? Essa construção do esquema de aterramento mostra, né? Como que é uma equipoterização da forma correta. Que você tem que linkar todos os geradores, eles têm que estar com todos esses neutros linkados. Se você observar na figura, eles estão linkados, o neutro com terra em cada um, né? O neutro com terra da manpower de luz e o neutro com terra da manpower de som, né? E tá mandando para a barra lá de aterramento, né? Esse é um esquema de aterramento que particularmente a gente já usa há muito tempo, que veio para resolver o problema, né? Isso daí ajudou a salvar vidas, já a, a facilitar o trabalho da gente, né? Que uma coisa que a gente tem que sempre pensar e primar é a nossa segurança, né? Sempre estar com o IPI, né? Com a equipe, com a equipe técnica, a equipe de montagem, sempre dizia eles do EPI, né? E nessas situações, procurar fazer, né? Quem quiser pode procurar aí o Henrique, que ele vai te dar todo o suporte nisso aí, né? Quiser também pode procurar, a gente consegue fazer algo também. E assim, isso aqui é uma coisa muito, mas muito importante, né? Que a gente está falando, que é aterramento. Isso daqui é de suma importância, porque um cabinho ali, às vezes da vara de luz, às vezes um amplificador de áudio, né, que está com a fonte aberta ali, está vazando corrente.
energiza todo um sistema. Aí se você vê, tá todo mundo, né, ligado ali, que já passa por palco, que passa para house mix, que quando você vê, a gente já viveu N situações de sistemas que não está aterrado ou não está aterrado corretamente, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento nos shows, né? Sempre procurar revisar os equipamentos, é, testar, ver se não tem nada vazando, né? Medir ali no galpão, né? Um evento ele começa assim, dentro do seu galpão, né? Sempre tá com o seu equipamento em bom estado, né? Se não tá vazando nada, se não tá passando corrente com nada, né? Então, isso aqui é uma coisa de suma importância, né? E a gente tem que dar valor porque, assim, essa empresa, ela é nacional, ela é daqui, né? Que ela veio e resolveu o problema de milhares de empresas no Brasil. Se você vê hoje, se você botar na ponta da caneta, tem milhares e milhares mesmo de gente que tem equipamento pentacústica, né? Que a gente tem que dar valor a isso, né? Então, é uma coisa de muita relevância, né? E a gente tem que dar muito valor a isso, né? Agradecer ao Henrique, né? Que ele dá todo esse suporte para a gente liga, a gente troca ideia, ele está sempre, né, mostrando coisa nova, né? Inovando, e é nacional, é daqui, né? Tá perto, né? Então, assim, foi um tema bem reduzido, mas eu acho que deu para entender um pouco de como que funciona o aterramento elétrico em shows, né? Agradecer aí ao Fernando de estar dando a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? E parabenizar ele pela iniciativa desse curso, né? Que vai dar muito certo e parabéns para ele. E tamo junto aí, meu amigo. Obrigado.